Olá, caros alunos do Ministério ID, estamos agora no quarto e último módulo desse curso básico de teologia e vamos estudar homilética. Essa matéria trata da arte de pregar. Para se aproveitar bem essa matéria, pressupõe-se que o aluno já tenha estudado o Antigo Testamento, Novo Testamento, teologia sistemática e hermenêutica. E tudo isso vocês já estudaram, Antigo, Novo, Bíblia. Doutrina, toda a teologia sistemática, e a hermenêutica, que é a arte de interpretar as Escrituras. Claro, sem uma boa interpretação, ninguém jamais será um bom pregador, Não basta ele ter conhecimento de alguns textos, ou ter alguma base, uma formação doutrinária, apenas precisa saber interpretar as Escrituras, porque a responsabilidade de pregar a palavra de Deus é grande e ela exige realmente esse cuidado, esse zelo para que não se pregue heresia, que é o que infelizmente acontece com muitos que aparecem por aí, Vamos então aproveitar o nosso texto, nós vamos ler, acompanhar passo a passo, para que os irmãos aproveitem bem o nosso curso. O que é pregação? A ideia original de pregar é fincar um prego, não vou pregar, pego o martelo, prego, essa é a ideia original. Mas o sentido usado no campo do discurso religioso, baseado nisso, evidentemente, mas significa cravar, penetrar, fixar, fazer acreditar. O trabalho do pregador é incutir a verdade divina na mente do ouvinte, fazê-lo entender e fazê-lo aceitar. Claro que essa ação de fazê-lo aceitar não é do pregador, é do Espírito Santo, mas é o que se pretende com a pregação. Então, fazer a verdade divina penetrar na mente e no coração do ouvinte, levando-o a entendê-la, acatá-la sem que haja qualquer possibilidade de escape. É o que a palavra de Deus faz, ela nos encurrala. O pecador está ouvindo a palavra e quando ele é confrontado no seu pecado, ele que está sempre arranjando justificativas, desculpas para ele, diante da pregação, muitas vezes ele se sente sem saída, não tem como escapar. Ou eu me rendo, ou eu morro, eu sou condenado, já estou, e assim por diante. O Espírito Santo trabalha muito bem no coração do pecador à medida em que ele ouve a palavra de Deus, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, conforme as palavras proferidas por Jesus nesse sentido. Muito bem, a pregação é uma arte, porque, claro, é um discurso que envolve beleza. Tem gente que fala qualquer coisa, fala de qualquer jeito, fala sem modo, fala errado, não agrada, não atrai, não convence, não persuade. É tão diferente quando você ouve um pregador com facilidade nas palavras, quando ele fala com beleza e os que estão ouvindo se sentem atraídos pela mensagem, fixados na mensagem, magnetizados pela mensagem. E é exatamente isto que a pregação do Evangelho deve fazer conosco quando a ouvimos, ou deve fazer com os que nos ouvem quando nós a proferimos. Então, ela é uma arte que envolve um locutor, aquele que fala, e um ou mais ouvintes. A locução precisa ser objetiva para que alcance o seu intuito, a mensagem chegue lá. A isso dá-se o nome de homilética. Esse termo homilética vem do latim homilia, e essa palavra, que quer dizer pregação, envolve 3 elementos chaves, que é a oratória, a retórica e a eloquência. Vamos ver cada um desses elementos. O que é oratória? É a arte de falar. É aquele que fala, seja num púlpito, seja na rua, seja oferante, é oratória. Ele está falando, olha a batatinha, na minha banca é mais barato, olha a banana, olha a fruta. Ele está usando de um discurso, aquilo é oratória. Agora, existe a segunda chave, que é a retórica. O modo como ele fala, se tem beleza, se tem estrutura,
se tem ordem lógica na exposição dos pensamentos, se há coerência no que ele fala, e a eloquência, se ele fala para baixo, se ele fala mole. Vamos ver isso? Vamos lá então. Vamos aos elementos chaves da homilética. A oratória. A oratória é simplesmente a arte de falar em público. É uma fala pública que pode ou não ser imbuída de preparo técnico ou erudito. Então, falar, todos podem falar. Uns falam bem, outros falam mal. Uns falam muito, outros falam pouco. Uns falam com técnica, outros falam de qualquer jeito. Uns com beleza na língua, no vernáculo, muita cultura, muita informação, e outros com pobreza de expressão, falam errado, falam às vezes cuspindo, salivando, com gestos desagradáveis, né? Com movimentos inconvenientes e assim por diante. Então, entra aí o que nós vamos ver depois na retórica. Mas na oratória, qualquer um pode falar. O falar é oratória. Por exemplo, existe a oratória política. São os discursos que os políticos fazem, principalmente em época de campanha eleitoral. Os políticos usam o seu discurso. Os palanques, antigamente havia comícios, mas agora isso é proibido, pelo menos no Brasil é proibido por lei. Então já não há. Então eles vão para a televisão, tem lá o tempo que cada partido dispõe, e os políticos mais em alta no partido, aqueles que estão em primeira posição, quando o partido tem mais tempo, são os que mais podem falar. Alguns falam 1 minuto, outros falam 40 segundos, 15 segundos, e alguns entram lá para falar: oi, meu nome é fulano de tal, meu nome é tal, pronto, desaparece. Tudo isso é oratória, mas ali estão os políticos falando como oratória política. Existe também a oratória acadêmica. Nas universidades é comum, às vezes, um aluno fazer defesa, né, vai apresentar um trabalho, vai defender o trabalho que depois, né, quando se trata de uma dissertação de mestrado, quando é uma tese de doutorado, tem que fazer a sua defesa e uma banca lá está ouvindo e avaliando, ou então um professor, um convidado de fora que vem para falar sobre uma teoria, ou sobre uma técnica nova, sobre uma descoberta científica, etc. Esse é o discurso acadêmico. E existe também a oratória, o discurso jurídico, né, o forense. É muito bom a gente assistir, às vezes, na televisão, o Supremo Tribunal Federal, com seus ministros falando, cada um defendendo a sua tese, como eles têm um bom vernáculo, articulam bem as palavras, às vezes meio incompreensíveis por causa dos termos jurídicos, mas, de qualquer forma, é bom aprender com eles, ver como eles articulam, como eles coordenam as ideias. É importante ouvir. Mesmo ouvir discursos do Senado, na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa, ver como eles discursam, né? Tem alguns que vão defender alguma tese, e é bonito, é bom para o pregador, é bom assistir esses discursos para ver como é que essas pessoas coordenam suas ideias, né? E existe, claro, além da oratória política, da oratória acadêmica e da oratória forense, a oratória sagrada ou religiosa, que é essa que nós praticamos pregando. Bom, não basta falar. Vamos ao segundo ponto. Tem que ter retórica. O que é retórica? A retórica vai além da oratória. A retórica é a arte de falar bem. Não basta falar. O feirante fala: olha, o quilo da batata, começa aquele discurso da feira, né? Mas aqui não. Na oratória, ele pode até usar a oratória para vender fruta. Veja que fruta bonita, veja a fruta mais linda desta feira. Dona de casa, ele pode usar de retórica e criar até uma poesia. Eu conheci um feirante que fazia versos para vender maçã, um verso para vender pêssego, um verso para vender uva. Ele fazia uns versinhos para cada uma. Da uva sai o vinho, né? Do pêssego sai o pêssego em caldo que você põe creme de chantilly. Ele fazia de um jeito tão interessante que o pessoal ficava parado para ouvir falar, no fim acabava comprando. Mas é retórica, é o modo bonito de falar. Então, ela envolve uma boa linguagem. Claro que quem pretende pregar precisa saber falar bem, conjugar bem os verbos, saber usar de concordância verbal,
concordância nominal, saber aplicar corretamente as palavras e não querer, desculpe a ilustração, enfeitar o pavão, porque eu vejo uns pregadores que querem falar bonito sem saber, cometem cada gafe, falam termos inadequados, impróprios num púlpito, às vezes por querer enfeitar demais. Não, seja simples, fale corretamente, mas com regra. Nós vamos ver ao longo da nossa matéria como é que se ordena um sermão, como é que se classifica os sermões, como é que se desenvolve o argumento de um sermão, para que o ouvinte compreenda e tenha prazer em ouvir. Então, a retórica vai além da oratória, trata-se da arte de falar bem, ela envolve a capacidade técnica de falar com classe, reunindo conteúdo e forma de modo ordenado, claro e conveniente. A retórica ajuda na eloquência, como veremos no próximo item, quando essa falta, oferecendo ao pregador recursos na entonação de voz, na gesticulação, às vezes gestos demasiados, gestos moderados, no olhar, na mímica, nas lágrimas, nos suspiros, que ajudam a dar ênfase ao que se está comunicando. Bom, depois disso ainda temos o terceiro elemento chave da pregação, da homilética, que é a eloquência. Ainda na eloquência entra a entonação de voz, entra o entusiasmo. A eloquência é a arte de falar tão bem que consegue dominar e empolgar os ouvintes, trazendo-os para dentro do assunto a ponto de despertar neles interesse absoluto por aquilo que se diz, causando o sabor do quero mais, quando o orador encerra o seu discurso. A eloquência dá ânimo à fala, mexe com a emoção, tanto de quem fala quanto de quem ouve. Pela eloquência, o pregador pode levar os ouvintes a experimentar diferentes sensações que variam entre o riso e o choro, a encolher-se e a pular. Certamente alguns que conhecem a história devem ter se lembrado agora de Jonathan Edwards, que pregou o profundo sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. Alguém já ouviu falar? Ele está disponibilizado na internet, você pode procurar e ler. É um sermão numa linguagem muito antiga, foi proferido na língua inglesa, e como se falava naquele tempo, mas Deus deu tanta graça para Jonathan Edwards na exposição desse sermão, que enquanto ele pregava, as pessoas que estavam sentadas levantavam os pés do chão, porque tinham a impressão de que as chamas do inferno estavam vindo do chão, e elas diziam: estou me queimando, as chamas do inferno já estão queimando os meus pés. Que graça de Deus! Ele fez um bom uso da eloquência, além, evidentemente, da retórica dentro da sua oratória. A eloquência com que ele pregou, o modo como ele expressou e passou tanta confiança, autoridade e verdade, que os ouvintes ficaram envolvidos com a sua fala. É ruim você ouvir um pregador mole, um pregador que fala para baixo, um pregador que põe o olho num canto do salão e fala. Eu lembro que no tempo da faculdade eu tinha um professor de história, mas como eu fiz várias, inclusive fiz faculdade de história, não vou dizer em qual delas foi, para ninguém ficar pensando se um dos meus professores me assistirem, será que fui eu? Mas eu tinha um professor que dava uma aula assim, ele punha o olho lá no canto da sala e ficava falando num tom só de voz. Ele não olhava para a gente, ele olhava para aquele canto, falava num tom só, não havia expressão facial, e a gente olhava para o lado, fazia aviãozinho, desenhava. A gente aproveitava a aula dele pelas leituras, porque era muito complicado. Você imagina num púlpito, o pregador sobe para falar: meus irmãos, eu tenho uma mensagem de Deus para vocês, abram comigo a palavra de Deus do livro tal, capítulo tal, vamos ler, agora eu quero comentar. Não dá, né? Por isso, nós estamos estudando homilética, para aprender como transmitir bem a palavra de Deus. Vamos lá, então? Vamos ao caráter da pregação. O caráter teológico da pregação. A pregação tem vários caráteres, tem um caráter cristocêntrico, tem um caráter divino, tem um caráter antropocêntrico, mas nós vamos começar com o caráter teológico da pregação. Por trás da pregação há uma teologia, ou seja, por isso que nós estudamos teologia sistemática. Aliás, isso é só para servir de base, para ajudar, mas todo pregador precisa saber o que crê.
ele precisa ter uma teologia sistemática que sustente as suas afirmações. Ele precisa ter uma boa cristologia, saber o que crê sobre Jesus, quem é Jesus. Ele precisa ter uma boa teontologia, saber quem é Deus, saber interpretar e entender os atributos de Deus, uma boa pneumatologia, quem é o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, etc. Qual é a obra do Espírito Santo, para saber como fazer as suas afirmações com convicção. Ele precisa ter uma boa soteriologia, o que ele crê sobre a salvação, qual é a sua linha de fé no campo da soteriologia, angelologia, e assim escatologia, assim por diante. Bom, por trás da pregação, como eu dizia, vamos conseguir a leitura, há uma teologia, ou seja, uma crença ou doutrina determinada sobre a qual o pregador desenvolve o seu assunto. O pregador, diferentemente do discursador, o feirante, o professor, o político, o juiz, diferentemente de um discursador qualquer, não desenvolve suas próprias ideias. Ele é o expoente da palavra de Deus. Nós não falamos de nós mesmos, nem o que achamos. Eu acho, eu tenho impressão, eu penso. Não. A Bíblia diz. Esse é o argumento básico, fundamental de todo pregador. Por isso, toda a pregação cristã deve ser embasada na Bíblia Sagrada. O pregador é apenas um canal a ser usado nas mãos de Deus para transmitir a sua santa palavra. Isso é um privilégio, não é? Que honra ser um pregador do Evangelho, ser destacado por Deus para proferir os oráculos divinos, levando pessoas distantes a se aproximarem de Deus, pecadores perdidos a se encontrarem, serem perdoados dos seus pecados, lavados, remidos pelo sangue de Jesus e agora incluídos no rol dos santos, que é a igreja de Jesus. Que privilégio é o nosso, e seremos galardoados por isso, hein? É pela pregação da palavra que as pessoas podem conhecer a vontade de Deus, e não tem coisa melhor do que conhecer a vontade de Deus. Aliás, Jesus esmerava-se em conhecer a vontade de Deus. Ele dizia: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Eu não vim para fazer a minha própria vontade, mas a vontade do meu Pai que está nos céus. Jesus dava prioridade, primazia à vontade de Deus na sua vida. É como todo crente deveria viver. Antes de pensar em fazer qualquer coisa, ver se está fazendo aquilo dentro ou fora da vontade de Deus. Antes de dar um passo, tomar uma decisão, qualquer coisa na vida, a vontade de Deus é prioritária. Porque se eu não souber como agradar a Deus em obediência à sua vontade, eu não estarei fazendo aquilo que Ele espera de mim. Então, o crente pode conhecer a vontade de Deus, porque esse é o maior propósito da pregação, pela pregação. Levar as pessoas a conhecer a vontade de Deus para as suas vidas, desvendando, olha o texto que eu vou citar aqui de Efésios 1, 9 e 10. Diz o apóstolo Paulo: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Esse, então, é o caráter teológico da pregação. Levar os ouvintes a convergirem para os propósitos de Deus, a vontade de Deus. Caráter cristocêntrico da pregação. Agora, esse aspecto vai envolver a pessoa de Cristo. Nós somos cristãos. Se nós fôssemos judeus, nós íamos falar apenas de Deus, Elohim, Jeová, Criador. Como cristãos, nós falamos do Pai e falamos do Filho. A nossa pregação tem como foco o Salvador Jesus. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazer tudo em nome de Jesus. Temos o nome de Jesus como a chave, como o caminho, como o elo. Ele é o nosso intermediário, é o nosso Salvador, é o nosso Senhor. Então nós pregamos Jesus, o Salvador, o enviado do Pai. Se a nossa pregação não puser ênfase na pessoa de Cristo, ela vai ser um discurso religioso, como tantos outros, que não inclui o Salvador, e aí não fará sentido algum, porque ninguém também vai entender o Pai, jamais se não for pelo Filho, até porque está escrito que Jesus é a luz
que alumia todo homem que vem ao mundo. Portanto, vamos lá então. É propósito do Pai, leia comigo, que todas as coisas converjam para o Filho, ou seja, que o Filho, Jesus, seja o centro de tudo que acontece no universo. O propósito do Pai é de que um dia tudo no universo aconteça única e exclusivamente por vontade de Cristo, do jeito de Cristo e para a glória de Cristo. Então tem que ser do jeito dele, Cristo, não apenas Jesus. Jesus é a pessoa, Cristo é ungido, é o enviado de Deus. Os judeus aceitam historicamente Jesus, mas não querem aceitá-lo como Cristo, que é Messias no hebraico, Cristo no grego, ungido. Assim sendo, toda a pregação cristã tem que ser necessariamente cristocêntrica, Jesus no centro. O pregador deve subir no púlpito imbuído da consciência de que Jesus Cristo é o Senhor e, portanto, Ele é o centro do universo, de que toda a Escritura fala sobre Ele, aponta para Ele, exalta-o, revela-o para o mundo, como Ele mesmo disse. Examinais, ele disse para isso para um grupo de religiosos dos seus dias, vocês examinam as Escrituras, então examinais as Escrituras, porque buscais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Como é que vocês querem entender a vida eterna pelas Escrituras, sem considerarem aquele de quem ela tanto fala, que sou eu, né? João 5,39, palavras de Jesus. Então nós vemos que a pregação tem um caráter teológico, e ela tem um caráter cristocêntrico, também tem um caráter divino. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Esse texto está em Marcos 16,15. Ainda que é uma discussão teológica sobre esse texto estar não nos originais, porque ele não aparece em alguns originais mais antigos, em apenas 2, de 400 e tantos ele não aparece em 2. Isso não obsta, porque o princípio dele vai estar exarado em outras porções da Bíblia, porque ele faz um paralelo perfeito com Mateus capítulo 28, quando Jesus disse, no mesmo instante, portanto, ir e ensinar em todas as nações. A palavra pregar aqui é diferente de lá que é ensinar. De qualquer forma, está consagrado pela cristandade esse texto, e nós o aceitamos, porque ele tem coerência com todo o contexto bíblico, né? Sobretudo com todo o contexto cristológico, cristocêntrico, neotestamentário. Então vamos nos apegar a essa palavra, ir por todo mundo e pregar o evangelho. Aliás, era isso mesmo que os apóstolos tinham que fazer, e fizeram também, que acabou chegando até nós essa mensagem. Bom, ainda que a pregação tenha todo o caráter divino, ela é direcionada ao ser humano. Nós não pregamos para anjos, nós pregamos para homens, portanto, tem de levar em consideração o receptor, aquele que ouve a mensagem, que é justamente o homem, sua forma de pensar, de expressar suas limitações, sua forma de ouvir, de interpretar as perguntas que lhe inquietam o coração, as crises pelas quais vem passando, sofrimentos, as perguntas que gostaria de fazer a Deus, enfim, toda a história de vida e seu momento, tudo ali na pregação se encaixa, e a pregação cobre tudo isso. Isso quer dizer que espera-se que o pregador saiba falar a seres humanos, de modo que seja plenamente entendido. Mas mais do que isso, espera-se que o pregador apresente a mensagem de Deus do modo que ela de fato é, e responda às perguntas que porventura o receptor, aquele que ouve, esteja fazendo. É claro que não só as perguntas do receptor devem ser acolhidas, mas acima de tudo a vontade de Deus no caso do emissor. Ele não tem que se preocupar só com o que a pessoa está perguntando, querendo entender. Vocês, tem mais coisa para você saber na qual você não está pensando. E você entra com a verdade de Deus de forma incisiva. É o que se faz no púlpito, principalmente quando se prega, então, a palavra de Deus. Bem, então vimos que a pregação tem um caráter teológico, tem um caráter cristocêntrico, tem um caráter divino, porque o Espírito Santo atua naquela hora ali, ele está trabalhando. Nunca suba no púlpito para pregar sem antes orar, sem antes pedir revestimento de Deus, da sua graça, e que o Espírito Santo canalize aquela mensagem para o coração do ouvinte, de tal maneira que ele se sinta encurralado, como falamos logo no começo, né? Vamos ao caráter antropocêntrico da pregação. Homem, antropocêntrico, ou seja,
Qual é o lado da pregação que vai diretamente de encontro ao homem, sua natureza, suas necessidades? É preciso que o pregador seja capaz de dominar as várias linguagens humanas, de modo que, para cada público em particular, esteja habilitado a preparar abordagens consequentes e respostas que não apenas representem as demandas de Deus, mas também as agendas do povo. Quando você vê jornal e assiste os horrores do mundo, a violência crescendo, as guerras, a fome, as doenças, a corrupção política, a economia mundial, os desequilíbrios sociais, tudo é muito triste, E a gente vê o orgulho, a arrogância do ser humano, a recusa de se inclinar diante de Deus e de se render a Ele. Veja o papel do pregador, como ele precisa estar imbuído da graça de Deus para levar a palavra com autoridade, mas ele também precisa ser sensível às necessidades humanas. Às vezes ele está falando de um assunto tão distante do que aquele povo que está ouvindo possa entender, ou que atinja as reais necessidades daquele povo. Às vezes você está pregando para um povo muito humilde, que está com problemas na vida, está precisando de uma palavra de esperança, de fé, de ânimo, e aí você vem com um tratado teológico, ninguém está entendendo nada, ou então com um assunto que não tem nada a ver. É preciso compreender o momento, compreender as necessidades humanas, saber como pregar para cada tipo de ouvinte, cada tipo de necessitado, tem que ser sensível a isso. Jesus era muito sensível quando ele pregava, ele sabia se situar em cada ambiente, ele se contextualizava o ambiente, ele sabia como dirigir as palavras para cada auditório, para cada tipo de necessidade. Então vamos lá. É óbvio que cada ser humano está repleto de perguntas, tais como podemos observar na conversa entre Jesus e a mulher samaritana, lembra? Ele foi direto ao assunto. Vai chamar teu marido? Não tem marido. Falou bem, já teve 5, isso aí nem é marido, hein? Vejo que o senhor é profeta. Mas mulher, você está com um problema sério no seu interior. Isso tudo que você faz de errado é porque é um vazio dentro de você, é uma sede. E eu tenho essa água para mitigar a sede da sua alma. Então Jesus vai direto ao ponto, Então, independente da sua condição ou situação moral e comunitária, trazia em seu coração questões legítimas, às quais somente Deus teria condições de fato de responder. Foi o que Jesus fez. Então, como nós vimos. Agora, veja o texto de 2 Pedro 1,20. Eu quero ler essa porção da palavra de Deus. Ele diz assim: sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Quando nós lemos a palavra de Deus aqui, a palavra de Deus é espírito de profecia, e temos aqui as profecias proferidas por Deus através dos seus santos profetas. Precisamos saber fazer uso das profecias para aplicá-las corretamente às necessidades humanas, em cada contexto em particular. Veja 2 Pedro, ainda no 2º capítulo, versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. É preciso saber fazer uso da palavra de Deus quando você se dirigir ao homem, para chegar lá nas necessidades dele, aplique textos corretos. Às vezes tem gente que pega um texto, uma profecia do Antigo Testamento, que não tem nada a ver com a situação daquela pessoa, e aplica como se fosse verdade de Deus para aquele caso, para aquela situação. Precisa uma boa exegese, uma boa hermenêutica. Isso você estudar hermenêutica, não é verdade? Vamos fazer uso correto da palavra de Deus e entender que as pessoas precisam ouvi-la, porque é da palavra de Deus que vai sair a resposta para cada tipo de necessidade. E aí o homem vai ser resgatado para Deus. E por último, existe também o caráter espiritual da pregação. Então, até agora, nós vimos que a pregação tem um caráter teológico, vontade de Deus, um caráter cristocêntrico, tem que focar em Cristo, um caráter divino, porque o Espírito Santo tem que trabalhar aí, e ela é uma palavra forte de Deus. Eu costumo dizer que a palavra de Deus é como um bisturi na mão do médico, se errar o corte, pode ser fatal. Tem um caráter antropocêntrico, as necessidades do povo, e o uso correto das Escrituras para atender aquelas necessidades. E por último, o caráter espiritual da pregação.
A pregação cristã tem um caráter inalienavelmente espiritual, ou seja, espera-se mais do que isso. Exige-se que toda a pregação cristã seja fruto de inspiração do Espírito Santo. A ideia básica por trás da pregação do Evangelho é de que Deus está manifestando-se, falando, revelando-se através dos seus servos, que não apenas estão a produzir ou explanar um discurso, mas, por mais elaborado que seja, mas a comunicar a palavra de Deus, capaz de conter exclusivamente demandas divinas. Ela não está interessada em trazer assuntos que são da terra. Hoje em dia tem muita mensagem que só está focando os interesses da terra, não, tem que ser os interesses de cima, do céu, não é verdade? Veja o texto de 2 Timóteo 2,2, e o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isto mesmo, transmite a homens fiéis, também idôneos para instruir a outros. O que é que Paulo tratava aqui? Da pregação do Evangelho, em que as demandas divinas é que tinham prioridade, e não as demandas humanas, sobretudo, não é? O que a Bíblia diz sobre a pregação? Veja o texto de 1 Coríntios 1:21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove Deus salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Que coisa curiosa, loucura da pregação. É uma loucura, Deus podia usar de qualquer meio para atrair o homem, mas chamou a pregação, usou a pregação. Porque ele sabe quanto o homem é atraído pela fala, ele é susceptível à fala, por isso que existem comerciais. O que é a propaganda? Como é que se vende produtos? Isso é discurso, não é verdade? O homem é suscetível àquilo que ouve. Ele às vezes segue uma linha ideológica, filosófica, às vezes contra Deus, às vezes favorável a Deus. Tudo isso em decorrência de discursos. Ele é levado pelo discurso. Então, discursar é um direito do ser humano, faz parte da comunicação humana em que a razão se faz presente. E quando você tem convicções sérias e divinas, e respaldadas pelo poder divino, você prega a palavra, você leva pessoas a mudarem o seu modo de crer, de ser, de viver, de pensar, de acreditar e assim por diante. Mudam, isso é conversão. Bem, outro texto que nós temos aqui na nossa lição está em Romanos 10,14. Esse texto fala da fé. A fé vai ser incutida na mente da pessoa à medida em que ela ouve a palavra. E o apóstolo faz uma pergunta: como crerão se não ouvirem? É preciso ouvir, porque a fé vem pelo ouvir. À medida que a gente prega a palavra de Deus, a fé é incutida no coração. Aí o apóstolo Paulo faz a pergunta no mesmo versículo que acabamos de citar na parte final. Ele diz: como ouvirão se não há quem pregue? Então, o pregador é um ser necessário para atender aos propósitos de Deus. Que Deus levante mais pregadores. Aliás, temos que fazer a oração da seara. Esse é um pedido de oração que Jesus fez. Ele disse: rogai ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. A seara é grande, os obreiros são poucos. Então, quanto mais obreiros, pressupõe-se mais pregadores. E é disso que o mundo precisa, de gente que lhes fale a verdade, a palavra de Deus. O método escolhido por Deus, então, para alcançar um homem é a pregação, portanto, ser pregador do Evangelho, é ser portador não apenas de uma mensagem, mas da maior representatividade no universo, é ser um representante do próprio Deus. Por isso a Bíblia exalta a figura do pregador em Romanos 10,15, ele faz citação de um salmo. Quão formosos são os pés dos que dos que anunciam as boas novas. Boas novas, o Evangelho quer dizer boas novas. Deus vê com muito carinho a figura do pregador, ele tem interesse no pregador, ele protege o pregador, principalmente quando o pregador está sempre diante dele, se abastecendo dele e se submetendo sempre à sua direção, à sua vontade, e sempre com zelo, cuidado de não sair nem um milímetro fora para não falar coisas dele, e sim, sempre a palavra de Deus. Aí veja o que Paulo diz em 1 Coríntios 9,16: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é dada, me imposta, diz ele, essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Ele tinha uma dívida moral muito grande, porque antes de ser crente,
Ele perseguiu os crentes, perseguiu os pregadores. Paulo, eu tenho que me redimir daquilo, mas não é só por isso, porque ele sabia do peso da salvação, a importância de se ir para o céu, a graça salvadora, quanto aquilo era importante para ele. Eu não posso fazer menos do que pregar o evangelho depois de conhecer uma graça tão maravilhosa. Nessas palavras, prosseguindo a leitura, o apóstolo deixa claro que pregar não é opção, é obrigação dele, pelo menos. Eu também acho que é minha. O que você diz de si mesmo? Não é um simples pensamento, é um mandamento. Não é um simples ato de querer, é uma forma de viver. Viva como pregador. Você é pregador, viva como tal. Se não é, comece, vai treinando e deixa Deus te usar. Paulo disse a Timóteo, prega a palavra a tempo e fora de tempo. Arrume sempre ocasião para pregar. A incumbência de pregar a palavra é repassada de cristão para cristão. A tarefa de pregar, seja de modo simples, informal, você está pregando num grupo de pessoas, você não precisa usar de tanta retórica, mas de lógica, isso sim, para ser coerente. Quantas vezes a gente fala a palavra de Deus, as pessoas param, a gente lembra de uma mensagem e vai trazendo aquilo, não com a mesma eloquência de um púlpito, porque você não está com o microfone, você não está falando para 5.000 pessoas, está falando para 2 ou 3, às vezes 4, e você está falando, mas usando os mesmos princípios, a mesma linha de raciocínio, e pedindo a mesma direção de Deus e debaixo da mesma graça. Então, a tarefa de pregar, seja de modo simples e informal, seja a pregação formal dentro ou fora dos requintes da homilética, é dever de cada discípulo de Jesus. Pregar a palavra, prega a palavra. A pregação informal do dia a dia de cada cristão também pode e deve ser aprimorada para que ele tenha sempre o que responder a qualquer um que pedir a razão da sua fé. É o que está escrito em 1 Pedro 3, versículo 15, é isso? Olha o que diz aqui o apóstolo Pedro. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Sempre com a palavra na ponta da língua. Perguntou, responde. Aí você precisa saber, ter alguns versículos, textos bíblicos chaves, básicos, para se garantir, pensando em principalmente quais são as perguntas mais comuns. Isso você deve ter aproveitado na aula de evangelismo, né? Recorra a essa matéria, releia, para você ter uma base de como se preparar com textos chaves para responder na hora de perguntas, né? A palavra na ponta da língua. Vamos lá então? Seguindo aqui. Vamos ver o que diz Tito 1,13. O apóstolo Paulo, no devido tempo, diz ele trouxe à luz a sua palavra por meio da pregação, a mim confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. A pregação, portanto, não é um ato, um acontecimento fortuito ou acidental, mas é um mandamento de Deus, sempre, pregar sempre. Eu tenho um costume de pregar a palavra, gostando de pregar, e às vezes eu estou no mercado, ajudando a minha esposa a fazer compra, e eu olho para aquela moça do caixa, ela está lá passando os produtos, e eu vejo aqui no crachazinho o nome dela, Maria, por exemplo, e enquanto ela está lá fazendo os produtos, eu aproveito uma hora para fazer uma pergunta. Maria, que igreja você vai domingo? Ela me olha assim, como assim? Você sabe que igreja não, menina? Não, se ela tem uma igreja, vou na minha, bom. Você não vai na minha um dia? Eu não te conheço, muito prazer, meu nome é Walter. É uma maneira de começar uma conversa, de forma descontraída. E vai lá. Quem é da sua família crente? Sempre tem alguém crente na família. Minha mãe, minha avó, minha tia. Você já foi no culto? Já fui. Não pergunta se gostou, porque às vezes a pessoa diz, não gostei. Como uma delas me respondeu uma vez. Dependendo do culto que foi, né? Mas olha, eu queria te convidar para me ouvir falar domingo a palavra de Deus. Por que você não vai? Sabe que numa dessa, uma vez, a moça parou, travou, chamou a colega, ela fechou o caixa. Você pode assumir meu lugar? O senhor é pastor, senhor? Eu quero conversar com o senhor um pouquinho. Fomos no estacionamento, minha mulher e eu e a moça junto. Eu
sou desviada, o meu marido era líder dos jovens na igreja, começamos a conversar, foi uma benção, ela voltou para Jesus. Entendeu? Isso aí é o hábito de pregar. É necessário, né, estar sempre pregando a palavra de Deus. Quais são os recursos imprescindíveis da homilética? A homilética depende de um conjunto de disciplinas. Ainda eu falei logo no comecinho, além das muitas matérias, principalmente Bíblia, né, Antigo e Novo Testamento, teologia sistemática e hermenêutica. Não basta o pregador ter em mãos bom texto bíblico para elaborar uma pregação. É necessário que tenha conhecimento da hermenêutica e da exegese. A hermenêutica é a arte da interpretação que trabalha com princípios. A exegese anda um pouco mais fundo, ela vai estudar o sentido, o significado de cada palavra. Se a pessoa tiver facilidade e acesso às línguas originais, como grego e hebraico, vá lá. Mas hoje tem muitos livros que podem ajudar nisso também, e a pessoa pode consultar esses livros, comentários bíblicos, fazer a exegese, para que possa interpretar corretamente o texto bíblico que irá expor. Caso contrário, emitirá um som incerto. O apóstolo Paulo, aqui em 1 Coríntios 14, 8, ele fala assim: se a trombeta tocar um som incerto, como os soldados se prepararão para a guerra? Imaginou? De repente, lá o corneteiro, ele dá um aviso que o inimigo não vem. Aí desestrutura, todo mundo sai para a batalha, cadê o inimigo? Não vem, volta. No que está voltando, o inimigo aparece. Que risco, hein? Precisa dar o som certo na hora certa, assim é com a pregação. É necessário também que conheça princípios de retórica, já falamos lá atrás a retórica, para ordenar a sua fala, dando estilo, beleza e clareza a ela. Por meio da fala e ou pelo uso das ilustrações, ele vai, então, segurar a atenção dos seus ouvintes. A retórica é antiga, é uma arte antiga, os filósofos eram muito dados à retórica. Os profetas valiam-se muito dela para comunicar cada um a sua mensagem. Isaías usou muito, por exemplo, né? Jeremias também, de modo a ser compreendido na mensagem que proferia. Jeremias usou um cinto, olha aqui um recurso da oratória. Se eu falar, só esse povo não vai entender. Então ele pegou um cinto e ele enterrou o cinto. Depois do tempo foi lá, recolheu o cinto que apodreceu, usou aquilo como ilustração para falar de uma situação que a população ou a nação estava vivendo, né? Outra vez ele foi à casa do oleiro e ele usou o vaso quebrado, né? É uma ilustração linda para uma pregação. Ele usou desse recurso da retórica. Às vezes, tem gente que faz isso no púlpito, faz mais do que só falar, de ilustrar. Uma vez nós recebemos aqui um pregador norte-americano, ele abriu uma mala enquanto pregava, e ele tirou várias armadilhas, tirou assalpão, tirou várias coisas, para falar sobre as armadilhas do diabo, né? Então ele mostrou ratoeira, ele mostrou assalpão para pregar passarinho, e ele foi tirando da mala, ilustrando, ficou linda a mensagem, né? São formas de se pregar com ilustração, tudo isso é recurso retórico. Oséias, por ordem divina, se casou com uma prostituta. Foi Deus ilustrando por meio do profeta o que ele estava sentindo com a nação. Profeta, está doendo muito, eu sou casado com uma mulher que me trai, não posso ver minha mulher contra os homens, isso me dói. É como eu estou me sentindo em relação a Israel. Então são recursos, outra vez, Ezequiel, o profeta não pôde chorar a morte da sua mulher. Deus estava também comunicando algo ali. Imagina um profeta, né, ter que dizer isso, eu não posso sequer chorar a morte da minha mulher. É uma forma expressiva de externar um pensamento. Na igreja primitiva, as pregações seguiam o modelo das sinagogas. Ainda hoje as sinagogas se reúnem sexta-feira ao pôr do sol, vai até sábado ao pôr do sol, não é? Então ali eles começam a se reunir, é o Shabat deles. Eles leem uma porção da Escritura e explicam. As primeiras teorias homiléticas encontram-se nos escritos de Crisóstomo, entre os anos 345 a 407, o mais famoso pregador da igreja primitiva. A primeira homilética foi escrita por Agostinho, ele nasceu em 354, Agostinho de Hipona, o primeiro grande, não Tertuliano foi o primeiro, mas um grande teólogo da igreja, já no início aí da Idade Média, né? Do quarto século. E ele escreveu sobre homilética no livro de Doutrina Cristiana. Agostinho dividiu-a em de inveniente, e, quer dizer, como chegar ao assunto,
e de proferendo, como explicar o assunto. E assim nós vimos hoje a primeira aula sobre o que é homilética, o que é pregação, e na próxima aula, que é do número 2, nós vamos estudar sobre os propósitos da pregação. Leia a sua aula antes, venha mesmo preparado para aprender e aproveitar o máximo. Deus te abençoe e até lá.